Conquiste seu abdômen definido e tanquinho em poucas semanas. Será que isso é possível? Bom, meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico e você está num canal focado em questões relativas à cirurgia plástica, técnicas e novidades cirúrgicas e tudo mais sobre autoestima e beleza. Meu foco aqui é te ajudar a melhorar alguma coisinha que eu sei que te incomoda aí. Então, vamos falar justamente sobre isso. Com a evolução técnica das cirurgias, principalmente lipo em alta definição, será que é possível dar aquele abdômen definido em algumas semanas? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, obviamente, quando a gente fala em lipoaspiração, existe um certo divisor de águas do ponto de vista estético. Quando a gente fala de lipoaspiração, lipo convencional, e lipo em alta definição, ou lipo LED, como você queira chamar. Naturalmente, existe, como eu disse, uma diferença gritante do ponto de vista estético, né? O objetivo dessas cirurgias são muito diferentes. Enquanto na lipoaspiração convencional, você trabalha depósito de gordura, aquela gordura mais profunda. Na lipo em alta definição, você trabalha as duas, tanto gordura profunda quanto gordura superficial, cujo objetivo é justamente dar relevo, dar forma ao corpo, né, dar um pouco mais nitidez às transições das musculaturas, justamente para deixar você com um corpo mais atlético. Mas aqui vamos pensar junto comigo. Existem diversos pontos de partida, não é mesmo? Existe aquele paciente gordinho, existe aquele paciente que tem gordura palpável, que você palpa entre os dedos, aquele paciente gordinho da barriga dura, ou barriga de chope. E existe aquele paciente magro, né, que não tem nem tanta gordura localizada assim. Vamos pensar nesses três pacientes. Aquele paciente gordinho, eu vou precisar trabalhar tanto gordura de depósito e gordura superficial para dar esse aspecto, né, de abdômen um pouco mais definido. Se eu tiver muita gordura profunda para lipoaspirar, naturalmente eu vou precisar que essa pele responda muito bem após a lipoaspiração. Vou precisar, pensa só comigo, a pele é um elástico, né? Ela está ali distendida. Eu vou tirar todo aquele volume ali. Se a pele não for um bom elástico, digamos assim, naturalmente cada paciente tem uma pele de qualidade diferente, naturalmente eu vou tender ou uma certa flacidez, ou eu vou tender ali a um resultado que vai ficar um pouquinho mais de espaço entre a musculatura e a pele, que vai ser preenchido por tecido cicatricial, que são as famosas fibroses. Por aí só, vocês já tiram que existe a possibilidade, sim, de variações nas expectativas, né? Por isso que é muito importante, né, nesse caso em específico, que o cirurgião ajude o paciente a entender, né, a expectativa que pode ser criada. Obviamente, se o paciente tiver uma pele muito boa, mesmo que esteja um pouquinho acima do peso, pode ter uma perspectiva de resultado legal. Muito embora, às vezes, até o paciente não tem nem tanta gordura localizada assim, mas tem uma pele de péssima qualidade. E aí vai atrapalhar bastante no resultado. Então, isso é um ponto muito curioso, muito interessante, que, de certa maneira, pode ser uma influência muito grande, né, no resultado esperado. Vamos pensar naquele segundo paciente, aquele paciente barriga de chope, barriga durinha. Qual que é a peculiaridade desse paciente? Esse paciente, ele não tem aquela gordura que você pega entre os dedos, ele tem uma gordura abaixo da musculatura, que empurra a musculatura. O que é curioso é o seguinte, essa gordura ela não é trabalhada por nenhum tipo de lipoaspiração, nem convencional, nem lipoaspiração em alta definição, e nenhuma tecnologia, de certa maneira, consegue atingir gordura visceral. Então a gente precisa de dieta e atividade física para esse paciente, para trazer ele a uma condição um pouco melhor, para que a gente consiga então indicar a lipo em alta definição com bons resultados, certo? Agora aquele terceiro paciente, aquele paciente magro, né, que não tem tanta gordura localizada. Esse paciente a gente consegue, de certa maneira, definir, né, dar um aspecto de resultado mais atlético de fato. E muitas vezes não é tão difícil. Porém, muito embora nesses casos, se a gente precisa de muito volume, que é muito comum, aqui a gente está falando de caso masculino, que é muito comum, por exemplo, em homens, a gente
gosta e muitas vezes precisa dar volume no peitoral, essa porção mais alta aqui do peitoral, e também no deltoide, né? O objetivo em homens, quando a gente fala em lipo em alta definição, é aquele contorno corporal que a gente chama em forma de V, V-shape, né? Então a cintura escapular, que é essa região tanto de ombros e peitoral, com mais volume do que na cintura de fato, né? Então esse formato de V é diferente do formato feminino, que é aquele formato em ampulheta. Então, nos homens, se a gente tem pouca gordura, né, como fonte de enxerto, a gente vai ter uma certa dificuldade em dar um pouco mais de volume em peitoral e deltoide. Ou seja, a gente define, mas a gente vai precisar de um certo trabalho desse paciente no pós-operatório para ele nos ajudar a trazer mais volume para essa região. Ou seja, vai precisar de dieta e atividade física com foco em hipertrofia para melhorar um pouco mais o resultado quando a gente fala do ponto de vista atlético mesmo, certo? Então, de certa maneira, para alguns casos, essa afirmação sensacionalista comercial pode ser verdade, inclusive. Em muitos casos em que você não precisa tirar muito volume, só um ajuste fino, você consegue definir um corpo em algumas semanas, eventualmente 1 mês e meio, 2 meses, você já vê um resultado bastante visível, bastante nítido. Como eu disse, muito embora é variável, a gente depende da pele, a gente depende de um certo volume de gordura que precisa ser lipoaspirado. Aí eu entro uma questão que é importante aqui para você. Vamos supor que você vai fazer aqui sua lipo-LED, certo? Ou lipo em alta definição. E você está pensando no seu melhor resultado possível. Doutor, eu quero um melhor resultado possível. Ok. Então me dê a sua melhor condição possível. Certo? Qual a sua melhor condição possível do ponto de vista pré-operatório, né? Então, se você de fato chegar do ponto de vista corporal, na sua melhor condição, em que eu não precise lipoaspirar grandes quantidades de volume, pois isso pode atrapalhar esse comportamento da pele, gerar mais fibrose, em alguns casos, inclusive, atrapalhar esse trabalho de definição que a gente faz na gordura superficial. Certo? Então, o principal que vocês entendam é o seguinte: cada perspectiva vai gerar um comportamento diferente no pós-operatório. E, para além disso, cada processo de cicatrização ele pode ser um pouquinho diferente também, mesmo a gente fazendo as mesmas coisas de um paciente para outro. Vocês entenderam? Então, qual é a melhor solução? Óbvio. Ou você ajusta a expectativa, falando, doutor, precisa definir tanto, vamos fazer aqui, joia, eu sei que meu corpo não permite definir demais, não combina comigo. Beleza, vamos trabalhar mais contorno, uma definição leve, suave, joia. Ou se você tem essa expectativa, doutor, quero six packs, quero o abdômen tanquinho, joia. Então, vamos tentar chegar na sua melhor condição no pré-operatório para que você possa desfrutar desse resultado na melhor condição possível. Certo? Estamos entendidos? Deixa aqui escrito se você já fez uma lipo-LED, se gostaria de fazer, qual a sua expectativa? Tem o abdômen de alguém que te inspira na sua lipo-LED? Então escreva aqui nos comentários, não esqueça de me seguir e não esqueça de comentar com seus amigos, comente no nosso canal. O objetivo é a gente ajudar vocês aí nessa caminhada para melhora de autoestima, contorno corporal, quando o foco é cirurgia plástica. Espero vocês nos próximos vídeos e é sempre um prazer ajudar vocês. Valeu!